Gravação iniciada, então, muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à terceira aula ao vivo com a professora Bianca Paixão Isalberti. Uma alegria muito grande estar aqui, professora, com você esta noite, que, na verdade, pessoal, né, vou fazer um breve comentário aqui. A gente acabou de receber uma notícia muito triste, né, nós aqui da nossa área de letras, porque o professor Evanido Bechara nos deixou, né? Ele que é um imortal da ABL. Você viu, Bianca? Eu acabei de dar uma olhada rapidinho ali no Instagram e apareceu a nota da Nossa, eu não ABL. sabia. Faleceu o professor Bechara. Então, fica o legado para que nós possamos aí carregá-lo, né, prof? Um dia depois do Dia do Profissional de Letras, né? Olha só. Exatamente. Ele que Acabamos foi de um celebrar grande nome. exatamente, um grande nome. Mas fica o legado, pessoal, para que nós aqui, né, profissionais da nossa área tão especial, que é a área das letras, né, que carreguemos aí a gente. Pessoal, lembrando vocês então que nós temos algumas atividades em andamento. Esta semana nós tivemos aí então a Semana de Conhecimentos Gerais, que é bastante importante que vocês acompanhem, assistam às palestras e também façam a atividade avaliativa. Também temos prazo da disciplina ali encerrando, então fiquem atentos a isso, tá bom, pessoal? Eram esses os meus recadinhos. Agora eu passo então a palavra à professora Bianca. Professora, boa noite, boa aula. Muito obrigada, professora Nayara. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu colocar uma mensagenzinha aqui no chat. Mandei um oizinho, deixa eu ver quem tá por aí. Tem pouquinho aluno, acho que estão chegando ainda. Mas já vamos começando. Vou abrir o nosso slide, tá? Para a gente começar a nossa terceira aula ao vivo. Gente, tá passando muito rápido, né? Já estamos na nossa terceira aula. Semana que vem já é nossa última aula ao vivo da disciplina. Mas vamos lá, deixa eu ver se alguém chegou. Cadê o oizinho? Mandei um oizinho aí para eu saber quem tá por aí com a gente. Boa noite, Marcos. Tudo bem com vocês? Bom, gente. Ah, será que abriu? Acho que tá aparecendo o meu slide para vocês, gente? Sim, professora, pode Ah, seguir. obrigada, professora Nayara. Então vamos lá, gente. Boa noite, Lamonier. Bom, pessoal, essa nossa disciplina, né, de metodologia do ensino da língua portuguesa 2, essa nossa terceira aula, e nós vamos trabalhar nessa aula a unidade 4 do nosso material. Então, para a semana que vem fica apenas a unidade 5. Então, se vocês puderem, já vão adiantando as leituras, né? E na aula de hoje, eu trouxe, né, para vocês nossas metas de aprendizagem, nosso objetivo principal, né, refletir sobre o contexto tecnológico, entender as mudanças provenientes das novas tecnologias, conhecer e ou reconhecer as novas mídias, compreender o papel da tecnologia no ensino. Então, essa é uma unidade que é voltada para tecnologia no ensino, especificamente da língua portuguesa, né? Mas também a gente vai falar de tecnologia no ensino de um modo geral. E é uma aula que eu particularmente gosto bastante, gente, porque eu gosto muito de usar recursos tecnológicos, né, à medida que é possível, nas minhas aulas, na minha metodologia de ensino mesmo. Então, eu sempre defino a nossa aula com uma frase, e eu coloquei aqui a frase Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação. Esse é o ponto central da nossa aula de hoje. A gente vai discutir um pouquinho sobre a importância da utilização dessas ferramentas, e eu também vou apresentar para vocês, que é algo que a nossa apostila traz, mas ainda muito pouco, então eu decidi trazer para vocês, né, algumas ferramentas que vocês podem utilizar na sala de aula de vocês. A gente vai conversar bastante sobre isso. Bom, gente, as tecnologias têm um papel importante, pois funcionam como um dos instrumentos de apoio às práticas educacionais. Afinal, as novas mídias tomaram conta da vida cotidiana da população de forma geral. Então, não é novidade para ninguém que vivemos em um mundo completamente imerso em tecnologias, né? A gente vive nas tecnologias. Acho difícil alguém que não tem acesso às mídias sociais, por exemplo. E isso tem se propagado cada vez mais, né? Eu vejo hoje a minha mãe, que é uma senhora de quase 70 anos, e ela é super antenada nas mídias sociais, né? À medida que ela consegue, mas ela não só nas mídias sociais, mas na tecnologia de um modo geral. Por exemplo, ela tem uma loja e ela tem uma dificuldade bem grande porque antigamente era muito mais fácil, uma pessoa de idade, por exemplo, conseguir administrar um negócio, por exemplo, porque não eram necessários algumas habilidades
que hoje são necessárias. A minha mãe tem muita dificuldade porque ela precisa obrigatoriamente lidar com a internet, com a tecnologia no trabalho dela atualmente. Ela tem essa loja e ela precisa o tempo inteiro, sei lá, fazer um pagamento, baixar um boleto, coisas assim, que antigamente, né, ela já tem a loja há bastante tempo, ela não precisava e, portanto, ela não precisava saber mexer, né? Hoje em dia ela sofre bastante por conta disso, porque a internet ela tá entrando cada vez mais, ela tá ficando meio que indissociável das nossas vidas atualmente, né? Não só a internet, mas tecnologia de um modo geral. Porque o ponto aqui é justamente a gente falar de tecnologia. É que quando a gente fala de ensino, acaba que a internet e as ferramentas que a internet nos oferecem que permeiam ali o ensino. Com o aluno imerso nesse mundo digital, é imprescindível o trabalho com o domínio dessas novas mídias e seus mecanismos linguísticos e extralinguísticos, os quais devem estar presentes no processo de ensino-aprendizagem. Então, se a gente está falando de uma sociedade em que as tecnologias estão cada vez mais enraizadas, de um modo geral, imagina falando do nosso perfil de alunos, né? Porque estamos nos formando aqui, né? Vocês vão sair formados, aptos para trabalhar como, principalmente, né? Como ensino, educação básica, ensino fundamental e ensino médio. No ensino de língua inglesa que vocês também se formam, a gente também pode trabalhar com a educação infantil, mas se na nossa vida de nós adultos, pessoas até um pouco mais de idade, se a tecnologia já está assim tão presente na nossa vida, imagina dessas crianças, desses adolescentes que são nativos digitais. Eles nasceram em um período que eles nasceram já dentro da tecnologia, né? Eles não conhecem o mundo sem a internet, sem as redes sociais, sem um smartphone. Então, faz-se necessário a gente ter esse olhar da tecnologia. É indissociável a educação atualmente com sem, né? Não dá para falar da educação sem falar de tecnologia, até porque a BNCC ela traz bastante a tecnologia como uma ferramenta que precisa ser utilizada. Eu trabalhei a disciplina de metodologia do ensino da língua portuguesa 1. Acredito que vocês não fizeram comigo, né? Porque eu trabalhei esse ano. Eu acabei de ministrar essa disciplina, inclusive, e a gente falou bastante do papel da BNCC, né? E o que que a BNCC traz para a gente de direcionamento em relação às mídias digitais. E a BNCC, ela fala muito sobre a importância do uso da tecnologia em sala de aula para motivar os alunos, para fazer com que esses alunos tenham acesso a algo que para eles já é natural, para que a gente coloque, aproxime mesmo a aprendizagem da língua portuguesa, da língua inglesa, enfim. É papel da escola repensar como esses novos mecanismos podem contribuir com a construção e a manutenção do conhecimento, assim como a inclusão dos educandos nessa sociedade tecnológica. Então, cabe à escola e nós, como educadores, né, desenvolver e colocar essas mídias digitais na nossa prática docente, justamente para aproximar o aluno, para trazer ele para mais perto, para deixar ele mais interessado. Ó, o pessoal tá mandando boa noite. Boa noite, Silvani. Boa noite, Adilene. Eu vou fazendo aquelas pausas, gente, como sempre, vocês já estão acostumados, né? Para eu dar uma olhadinha no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade, podem mandar por aí que eu tô sempre de olho, tá bom? Continuando então, gente. Essas novas práticas devem ser planejadas com objetivos viáveis e incorporadas com cautela, pois a nova tecnologia por si só não é a praxis única ao aprendizado real. Ela é significativa dentro de um contexto amplo e bem definido de práticas inclusivas e reflexivas. Então, gente, não é simplesmente a gente chegar e colocar uma prática lá, né? Não é simplesmente a gente jogar um jogo para o aluno fazer, ou pedir para ele abrir um site, qualquer coisa do tipo. A gente precisa ter um objetivo para trabalhar o que vai ser trabalhado, para realizar aquela atividade que a gente vai realizar. E é a partir disso que a gente vai conseguir, de fato, proporcionar uma aprendizagem efetiva para os nossos alunos a partir do uso das tecnologias. E eu queria perguntar para vocês, gente, quem aí já é professor, quem já está em sala de aula, e se vocês fazem uso das ferramentas digitais nas escolas, nos contextos que vocês trabalham. Comenta aí que eu vou esperar um pouquinho vocês responderem. Quem aí já está na sala de aula e enfim, se vocês usam bastante essas ferramentas digitais, né?
Cadê vocês? Estão quietinhos hoje? E vou continuar enquanto vocês vão respondendo, gente, mas comentem aí. E quem não está na sala de aula, né? Comenta se vocês têm alguma lembrança. Daí já acho mais difícil, né? Porque no nosso tempo de escola, né? A gente não tinha muito essas ferramentas ainda. O que eu me lembro do meu ensino médio, por exemplo, de recurso digital, por exemplo, era uso de data show e ainda assim era meio raro, sabe? Mas isso a gente estava falando de. Meu ensino médio foi há, sei lá, uns 10 mais, uns 11, 12 anos atrás. A Dilene disse que já está em sala de aula. E você consegue utilizar recursos digitais lá? Conta pra gente, Adilene. Ou se vocês já estudaram em algum, fora, né, o ensino superior, porque aqui a gente já tem os recursos digitais, já que o nosso ensino é EAD. Inclusive, esse é um ponto bem importante, né, sobre a gente falar sobre a relevância das ferramentas digitais e o quanto ela possibilita que a gente tenha acesso à educação de um modo geral, né? Nós estamos fazendo essa aula justamente via metodologia EAD, né, abordagem, e a tecnologia ela permite que a gente tenha acesso à educação, que em uma situação, talvez no ensino presencial, talvez nem todos vocês conseguissem ter acesso nesse momento, não conseguissem por algum momento, por alguma razão, trabalhar com isso. A Dilene disse que às vezes ela utiliza. Luana mandou mensagem, vamos ver. Sou professora no Fundamental 2. Eu gosto muito de usar recursos digitais para chamar mais a atenção dos meus alunos e sempre funciona. Exatamente, Luana. E faz parte, gente, da BNCC, que é isso que eu quero trazer para vocês, que a BNCC, eu não vou falar especificamente de que modo a BNCC traz é, a importância, a gente não vai se adentrar muito nesses temas, porque vocês já falaram bastante, a gente já viu muito isso em metodologia do ensino da língua portuguesa 1. Mas é fato que a tecnologia ela precisa estar presente de alguma forma. Não quer dizer que todas as suas aulas precisem ser utilizando recursos tecnológicos, digitais, não é isso, gente. Mas a gente precisa, de fato, utilizá-las nas nossas aulas, de alguma forma. Continuando, então, gente. Aí eu trouxe para vocês algumas ferramentas digitais para a gente discutir, para a gente sei lá, quero trocar ideia, quero também que vocês me mandem algumas outras opções, caso elas não apareçam aqui, que vocês utilizam, me contem se elas funcionam para vocês. E por último, a gente vai fazer uma atividade online. Trouxe uma dessas ferramentas para a gente colocar em prática, tá? Então, a primeira ferramenta digital, que provavelmente vocês já ouviram falar, se não ouviram, podem usar com os alunos de vocês, porque vai dar certo, porque os alunos são obcecados, que é o Kahoot, que é essa ferramenta aqui. O Kahoot é uma ferramenta que ela ganhou muita força durante a pandemia, porque a gente estava em casa, precisava chamar a atenção desses alunos de alguma forma, e o Kahoot bombou. Foi aí que eu conheci, inclusive, o Kahoot, eu não conhecia antes disso. E toda aula que, sabe, se você levar a Kahoot um dia para os seus alunos, toda aula eles vão pedir, principalmente ensino fundamental, eles gostam bastante. E o Kahoot, a ferramenta Kahoot, o legal, não só do Kahoot, mas dessa outra que a gente vai utilizar também, que eu vou fazer um joguinho com vocês, o Quizzes, é que elas possuem, né, muitos recursos digitais disponíveis, muitos conteúdos disponíveis, digamos assim, tem sobre de tudo, assim, você está dando uma aula sobre crase, você digita lá, Kahoot sobre crase, provavelmente vai ter. E se você não encontrar um quiz com esse tema que você quer, você pode criar o seu. Foi isso que eu fiz hoje. No meu quiz, vocês vão ver daqui a pouco que eu montei um quiz com perguntas referentes às nossas aulas até então, para que vocês façam. Mas tem muito conteúdo já pronto que facilita bastante o nosso processo, né, de planejamento das nossas aulas. E o Kahoot, ele vai aparecer uma pergunta, né? E o aluno tem que marcar. Geralmente, dá para fazer de algumas formas, gente. Geralmente usa-se o computador
da sala de aula e o aluno mexe no celular, ele responde no celular. Vai aparecer dessa forma aqui no celular do aluno, ó, essa parte menorzinha, e ele vai marcar a cor da resposta correta. Atualmente, como a gente tem essa questão da lei, que não podemos usar, não sei como está funcionando aí nas escolas de vocês, mas evita-se o uso do celular, porque o aluno não pode levar celular em sala. Algumas escolas ainda permitem como recurso pedagógico, então ok. E isso é um ponto bem importante, acho que eu quero conversar também, se a gente tiver tempo, para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Mas muitas escolas permitem que os alunos usem os celulares como um recurso pedagógico. Então dá para usar o Kahoot dessa forma. Senão, o professor pode só colocar lá na tela e o aluno dá a resposta correta também. É bem funcional e eles gostam bastante. Aí aqui eu coloquei essa outra, que é o Mentimeter. Eu não sei se vocês já conhecem, caso a gente tenha tempo também eu posso mostrar para vocês como funciona. Isso é bem interessante para utilizar com os alunos antes de começar uma discussão, por exemplo. Vocês vão ler um texto sobre algum tema polêmico, não sei. Ah, não, vamos fazer de conta que a gente está lendo um texto sobre educação. Você pode pedir para que os alunos coloquem lá, aí precisaria de um celular, né? Colocar nessa nuvem de palavras no site, ele vai colocar o que vem na cabeça dele, por exemplo, quando ele pensa em educação. Ele vai escrever uma palavra. E aí vai montando essa nuvem de palavras. E as palavras maiores representam as que têm mais menções, né? Mas monta uma nuvem que é bem legal para você trazer para discutir. Antes de começar um texto, por exemplo, antes de começar a discutir sobre um tema, você fazer aquelas atividades de pré-leitura, instigar, perguntar o que o aluno entende sobre aquele conteúdo, o que ele já conhece sobre aquele conteúdo. Gente, não sei se vocês estão escutando um alarme, mas tá bem alto aqui, tem algum carro vizinho meu com um alarme disparado, então peço desculpas, espero que não atrapalhe vocês. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. A Luana disse, onde trabalho tem até um projeto com essa plataforma. Olha que legal. Com qual das plataformas, Luana? Com o Kahoot? A primeira, vou colocando aqui embaixo para você. Ó. A primeira que eu mencionei foi o Kahoot. A segunda é o Mentimeter. Ai, que legal. Kahoot com certeza é das mais usadas, gente. Pelo menos assim, em todas as instituições de ensino que eu já passei, todo mundo conhece Kahoot, todo mundo usa Kahoot de alguma forma. A gente está falando especificamente do ensino de língua portuguesa, né? Mas serve para qualquer disciplina, né? Tem professores de matemática que estão estudando sei lá, alguma fórmula específica e tem joguinho sobre isso. Então, é uma forma divertida de praticar um conteúdo. E é isso que eu comentei no slide anterior, né? Vou até retomar aqui. Não é para a gente soltar atividades digitais, recursos tecnológicos, soltar lá, falar para o aluno, olha, tá aqui, faz o que você quiser, ou, ai, vamos fazer, hoje eu não sei o que dá aula, vou jogar lá uma ferramenta digital. Não é esse o objetivo. O objetivo é justamente você concretizar aquele aprendizado, você identificar o que seu aluno está aprendendo ou não, e isso é bem importante, porque muitas dessas ferramentas, elas inclusive servem como uma ferramenta de avaliação. O quizzes que a gente vai fazer daqui a pouco, ele inclusive mostra para você quais questões cada aluno errou, qual conteúdo precisa ser trabalhado de novo. Então, as ferramentas digitais, elas também têm esse papel, além de serem algo que vai chamar a atenção do aluno, vai trazer informação nova, vai ser dinâmico. Além disso, ela pode servir como um diagnóstico para a gente, né? Tem muitas desses recursos digitais que ele vai trazer para a gente um gráfico, um panorama de como os nossos alunos estão se saindo. E daí cabe a nós analisar esses dados, né? E tomarmos as medidas necessárias, né? Ai, meus alunos, né, estão errando muito esse ponto específico. Acho que eu preciso retomar, acho que eu preciso trabalhar de novo. Como que eu vou fazer a explicação novamente desse conteúdo? Enfim, é literalmente uma ferramenta diagnóstica. Aí temos outras aqui. Essa aqui, esse TED Ed, na verdade é um canal no YouTube. Vou até colocar aqui no chat também para facilitar para vocês. É canal no YouTube, TED Ed.
E essas eu uso muito nas aulas de inglês, porque o TED Ed, ele é gringo. Na verdade, eu acho que tem alguns vídeos em português também, mas eu uso muito nas aulas de inglês justamente porque a maioria do conteúdo é em inglês. E ele tem muito conteúdo informativo sobre, nossa, todos os temas que você imaginar, tipo, tá estudando lá sobre o sono, tá tendo uma discussão sobre o sono, qual a importância de dormirmos cedo, sei lá, tô falando temas aleatórios, mas tem. Todo o conteúdo educativo tem, sabe? E eu gosto muito de utilizar esses vídeos do TED Ed, e não só do TED Ed, tá, gente? Tô usando ele como referência, mas pode ser qualquer canal do YouTube que tenha vídeos interessantes, você pode levar para a sala de aula. Eu gosto de usar esses vídeos, por exemplo, a gente está discutindo, a gente está trabalhando um gênero textual específico, mas o tema do texto em questão foi literatura. Então, eu vou trazer um vídeo falando um pouquinho sobre a importância da literatura, enfim, sabe, para realmente aumentar o conhecimento dos nossos alunos sobre aquele tema, enfim. Eu gosto bastante de vídeos para complementar a discussão, sabe? E esse canal TED Ed tem muito recurso legal. Deixa eu ver o comentário da Patrícia. No Maranhão, estamos trabalhando a gamificação com jogos de carta, como Uno, para estimular a produção textual, o uso de figuras de linguagem, a compreensão dos substantivos e muito mais. Os celulares estão proibidos na escola que estou no estágio. Perfeito. Patrícia, antes de falar do celular, que a gente já vai comentar também, é importante você ter mencionado isso, porque a BNCC traz, gente, a importância desse multiletramento. E é justamente a gente entender que a gente pode trabalhar, e a gente deve, inclusive, trabalhar com os nossos alunos essa multilinguagem, essa linguagem que aparece de diversas formas. Um jogo, por exemplo, um jogo de carta, um jogo digital. Então, esse multiletramento ele é fundamental. Às vezes a gente não vai conseguir utilizar um recurso digital. Muitas escolas, inclusive, não possuem acesso a ferramentas digitais ainda, né? Isso é um ponto negativo, mas é uma realidade que nós temos no Brasil. A gente também precisa ser bastante coerente. Não adianta falar, eu preciso usar ferramentas digitais, sendo que a escola mal tem, não sei, ferramentas básicas, né, que seriam necessárias. Então, a gente também precisa ter essa noção e essa coerência. E o que a gente pode fazer, então? Eu não posso utilizar um recurso digital. Tem N recursos. Olha o exemplo que a Patrícia deu. Dá para fazer muitas ferramentas, dá para utilizar diversos tipos de ferramentas nas nossas aulas para deixá-las mais dinâmicas, para realmente aproximar um pouco os nossos alunos do conteúdo que a gente está ensinando. Essa daqui que eu coloquei aqui, gente, o nome dele é Go Conquer. Eu acho que essa é a pronúncia, tá? Go Conquer, que é uma ferramenta digital, né? Para fazer mapas mentais. Eu não sei se vocês têm costume de utilizar mapas mentais nas aulas de vocês. Eu utilizo bastante mapa mental, assim, às vezes para um conteúdo gramatical que é um pouco mais complexo, a gente faz mapa mental. E os alunos podem criar os próprios mapas mentais deles aqui. A gente pode criar um mapa mental e levar para o aluno. Então, você coloca lá o tema central e vai puxando os raminhos para os assuntos em questão. Então, é um jeito mais dinâmico de fazer mapas mentais, se você já utiliza esse recurso, se você gosta desse tipo de recurso. Às vezes, eu passo atividade para os alunos que eles precisam fazer e trazer pronto um mapa mental. Eles podem usar esse recurso digital. Então, é uma ferramenta. Como que a gente vai utilizar essas ferramentas, gente? Daí é de acordo com o nosso planejamento, de acordo com a nossa intenção, de acordo com a nossa disponibilidade de tempo também, porque também temos que levar isso em consideração, né? Deixa eu confirmar até o nome dela que eu sempre esqueço, é Go Conquer. Ó, a Patrícia falou que já usou na outra faculdade. Será que eu escrevi certo, gente? Sim. Mais uma, gente. Essa daqui eu acredito que vocês já tenham até utilizado aqui na Unicesumar, porque a gente costuma usar bastante, tá? Que é o Padlet. Já ouviram falar do Padlet? Padlet é um mural em que a gente pode pedir para os alunos escreverem sobre um determinado assunto. É bem interessante também, é bem visual, né? E os alunos gostam bastante de utilizar o Padlet porque eles conseguem ver o que os outros alunos postaram também. Eu já fiz várias atividades com Padlet que tiveram um resultado bem legal. Por exemplo, uma vez em uma disciplina chamada Projeto de Vida, que é do novo ensino médio, eu ministrava, a gente estava falando um pouquinho sobre o que é felicidade para cada um deles.
e eles criaram, né, o muralzinho deles, escrevendo um pouquinho o que era felicidade para eles, colocaram imagens do que era felicidade para eles. Foi muito legal, e depois a gente até colocou um QR Code pela escola e todo mundo podia acessar, né? A gente colocou no corredor, alguém passava, escaneava o corredor e via um pouquinho sobre o que é a felicidade para cada um deles. Foi bem legal, e é um recurso digital que a gente levou para o ambiente físico, né, digamos assim, e que funciona muito bem. O Padlet funciona de N maneiras, gente, também usar a criatividade, mas é um recurso muito interessante. Aqui no Sesmar a gente costuma, tem bastante professor que faz uso dele bastante, eu mesma uso muito. Nessa nossa disciplina acabei não usando, mas em geral uso bastante. Mais uma, e essa aqui, gente, essa é a... Eu amo, hein? Sou suspeita, que é o Bamboozle. Eu já vou colocar o nome no chat também. Bamboozle é esse joguinho aqui que também, assim como o Kahoot, o Quizzes, funciona muito bem para ensino fundamental e ensino médio. Os alunos gostam muito. E tem muitos temas prontos, tem muito conteúdo pronto lá. Então, eu quero estudar, de novo, crase, né, que eu tinha falado no outro exemplo. Eu coloco lá tema crase e ele vai dar pra gente algumas opções de joguinho. Como que funciona o Bamboozle? Tem essas cartinhas, ele funciona em times, tá? Dá para jogar também, é só um time, mas o mais legal dele é jogar justamente em times. Eu separo os alunos e o time um vai escolher uma cartinha, por exemplo, escolhe o número 2. Essa cartinha vai ter uma pergunta sobre o tema. Se o aluno acertar, ele ganha ponto, né? O grupo ganha ponto, senão ele não ganha. Porém, tem uma ferramenta bem legal que são os extras, né? Que tem uma surpresinha, tipo, trocar de pontos, o outro time perde 10 pontos. Os alunos ficam enlouquecidos com isso aqui, gente. Eu gosto muito de utilizar assim. Às vezes trabalhei um tema gramatical bem pesado, bem denso, sabe? Eu levo um joguinho desse sobre o tema. Não é uma ferramenta, não é uma aula avulsa, né? Não estou matando tempo. Eu realmente levo um joguinho sobre aquele tema, o aluno pratica e sem perceber, né? Ele está se divertindo, sem perceber, ele está praticando aquele conteúdo, ele está realmente entendendo o que foi trabalhado ali e está colocando em uso. E eles adoram. E é uma ferramenta que também não precisa utilizar o celular, eu só coloco no computador, lá no Data Show, e os alunos vão fazendo, tipo, falando, né? Qual número que eles querem. Então, se a escola tiver um computador disponível ou um data show, né? Enfim, já dá para fazer e é super legal. O nome dele é Bambuza, eu vou colocar aqui. Eu amo, gente, a gente brinca muito, os alunos. Aí eu trouxe mais duas que com certeza são as mais atuais. A primeira é o Chat GPT, né, gente? Ou Chatty, as pessoas gostam de chamar. O chat, ele serve como um recurso para a gente usar em sala de aula, muitas vezes, já dou alguns exemplos de como eu utilizei, mas ele serve também como um recurso para te ajudar a planejar suas aulas, né? Nada impede que nós, professores, façamos perguntas sobre quais práticas a gente pode incrementar na nossa sala de aula, como eu posso trabalhar tal conteúdo, poderia me dar uma definição de tal coisa. Então, assim, sabendo utilizar, o chat GPT é uma mão na roda para a gente que é professor, ele ajuda bastante. Eu utilizo muito o chat GPT, por exemplo, quando eu estou fazendo meu planejamento em começo de bimestre, que eu preciso colocar os códigos da BNCC, de cada habilidade da BNCC, de acordo com o conteúdo. Ao invés de eu ir lá na BNCC e procurar um por um, que dá trabalho, eu peço para ele, eu jogo o conteúdo lá, ele me ajuda a encontrar quais são os códigos, facilita bastante, gente. Às vezes que mais que eu uso no meu planejamento? Sugestão de atividade. Nossa, isso é uma coisa que eu uso bastante. Às vezes eu quero dar alguma atividade bem diferente para os alunos sobre um tema específico. Eu peço sugestões para ele. Ah, qual um exemplo de uma atividade prática que eu posso realizar com os meus alunos de sexto ano? E é claro, né, gente? Vamos ser o mais claro possíveis. Vamos ser, né? Tentar ser o mais claro possível com o chat GPT. Vamos tentar ser objetivos. Vamos tentar. Entender que ele é um robô, ele não é uma pessoa, muitas vezes ele não vai dar a resposta esperada, a gente vai ter que ir trabalhando ali e direcionando ele, a gente precisa saber direcionar. E isso é uma coisa que a gente precisa muito como professor, né? A gente precisa saber dar comandos, ser claros, senão os nossos alunos não vão compreender. Com o chat GPT é a mesma coisa.
E eu utilizo ele às vezes, gente, até em sala de aula. Por exemplo, ó, eu utilizei essa semana mesmo. A gente estava trabalhando em literatura, tinha um trecho de Grande Sertão Veredas. E era um trecho bem complexo, né, com aquela linguagem Guimarães Rosa bem complexa, e os alunos precisavam reescrever aquele trecho de uma maneira mais simplificada. E aí eles fizeram a atividade deles, aí eu abri com eles o chat GPT e pedi para o chat fazer uma versão simplificada daquele texto. Joguei o texto lá, ele fez e a gente comparou com o dos alunos. Depois eu pedi para o chat fazer uma versão em um português, uma linguagem mais formal, por exemplo. Aí ele fez o mesmo texto na versão formal. E foi assim, a gente utilizou para comparar com os trabalhos que os alunos tinham feito, para eles verem novas possibilidades. Foi super legal, foi super divertido, eles gostaram de ver esse outro olhar também. Então, o chat também pode ser uma ótima ferramenta se a gente souber utilizar, né? Não é para a gente também delegar o nosso trabalho para ele, mas todas elas, né? Todas essas ferramentas servem para melhorar a nossa prática. E eu coloquei aqui o Canva for Education, que é o Canva, que eu não sei se vocês já conhecem, mas é aquele aplicativo ou site, né, que você pode fazer, gerar artes, pode fazer um convite, pode fazer um slide, ele tem muita coisa pronta, e ele tem essa plataforma, não é uma plataforma, na verdade, né, uma um lado do Canva chamado For Education, que é o Canva voltado para quem trabalha ou quem estuda, né? Para quem faz parte desse meio da educação. Você pode se inscrever lá e você vai ter acesso aos recursos, a maioria dos recursos pagos do Canva, porque o Canva é uma ferramenta gratuita, você pode fazer muita coisa no Canva gratuitamente, mas ele tem muitos recursos pagos super legais. E no Canva for Education, quando você faz o seu cadastro, você vai conseguir acesso a muitas coisas que na versão grátis você não teria. Então é uma ferramenta muito legal. E para a gente que é professor, você quer montar um slide diferente, quer montar. é, Nossa, N coisas, né, que a gente faz. Às vezes tem evento na escola, a gente tem que criar alguma coisa, ele ajuda bastante. E no Canva for Education é só você se cadastrar lá. Eu acho que ele pede um comprovante que você trabalha naquela instituição, pede o nome da instituição, enfim. Mas aí tem os dias para aprovação e depois que você foi aprovado, você vai ter esse acesso aí a esses conteúdos, esses recursos que são pagos, que seriam pagos, né? Então, muita gente não conhece o Canva for Education. Na escola que eu estou atualmente, a gente fez, no começo do ano, a gente fez o cadastro de todos os professores e a gente utiliza muito nas nossas aulas, seja para fazer um slide, seja para fazer é, alguma, alguma arte para levar para os alunos mesmo. Então, é bem interessante e ajuda bastante. Alguém aí usa Canva, gente? Eu uso muito, eu uso Canva todo dia, todos os dias. Eu também trabalho com internet, né? Com produção de conteúdo digital e o Canva, nossa, é o meu queridinho. Vou colocar aqui o nome desses aqui, que é o Chat GPT, né? E vocês usam o Chat GPT também? Uma ótima pergunta também. Eu também utilizo ele, gente, como um facilitador para tantas coisas na minha vida. Me contem aí se vocês usam alguma dessas duas ferramentas e como vocês usam também. E aí, gente, antes da gente ir para o nosso joguinho, deixa eu ver para esperar vocês falarem. Quero perguntar para vocês sobre a questão do celular também. Como tem sido essa. Como está quem já está em sala de aula e conta pra gente. Nas escolas de vocês, os celulares estão proibidos, assim, como um recurso pedagógico, né? Porque sabemos que a lei diz que não se pode mais utilizar o celular em sala de aula. Então, os alunos estão, de fato, proibidos de utilizar não só em sala de aula, mas na escola de um modo geral, né? Tanto em intervalos. Mas muitas das instituições permitem o celular como recurso pedagógico. Às vezes, o professor quer utilizar para uma pesquisa, uma atividade, aí é permitido. Na escola que estou trabalhando neste momento, podia utilizar o celular como recurso pedagógico até essa semana. A gente baniu lá, justamente porque os alunos estavam aproveitando essas oportunidades de utilizar recursos, né, de fazer pesquisas, de utilizar o celular para algum fim pedagógico, para entrar nas redes sociais, para mandar mensagem no WhatsApp, enfim. Então a gente preferiu tirar, realmente. E o celular está vetado por completo lá. E essa é uma questão que precisa ser discutida, né, gente? Eu não sei o que vocês acham a respeito disso, mas fez-se necessário essa lei, né?
a gente tinha alunos que estavam completamente assim, obcecados até, sabe? Eles não sabiam mais interagir, eles não sabiam mais socializar, eles só sabiam utilizar o celular. Eu já tive situações assim que o aluno passou a aula inteirinha no celular, tirava foto dentro da sala de aula, enfim, muito complexo. Então, fez-se necessário, né, essa mudança, mas isso não impede que os recursos digitais sejam utilizados em sala de aula. Eu apresentei aqui para vocês N ferramentas que não necessariamente precisam do celular e, além disso, a gente tem outros tipos de recursos que não são digitais daí, mas que são recursos dinâmicos e que vão trazer, vão enriquecer o pedagógico de vocês, vão enriquecer a experiência e aquele momento de ensino-aprendizagem sobre um conteúdo específico, que não necessariamente tem a ver com internet, com recurso digital. Então, o ponto principal é a gente precisa utilizar esse tipo de ferramenta, seja ela qual for, seja ela como for, para os nossos alunos. A gente está falando de um público que está totalmente acostumado a vídeos curtíssimos, a não prestar atenção, a viver sempre conectado, a não conseguir se concentrar, a tudo ser muito passageiro. Então, a gente precisa também lançar a mão desses recursos para a gente justamente tentar aproximar esses alunos, fazer eles se interessarem mais, fazer eles, é, enfim, realmente se concentrarem naquilo que eles estão fazendo. A Luana falou: o Canva eu estou aprendendo a utilizar agora para fazer slides. E, Luana, é legal porque o Canva tem muito slide pronto, inclusive, sabe? Você pode. Eu gosto de fazer slide temático, gente. Às vezes eu estou trabalhando. Ah, por exemplo, vai ter festa junina, né, daqui uns dias. Aí eu vou trabalhar algum conteúdo próximo, assim, o conteúdo independente do conteúdo, mas eu faço meu slide de tema de festa junina. Isso chama muita atenção dos alunos, gente. Na hora que eu abro lá, vamos estudar hoje orações subordinadas, não sei o que, não sei o que lá tá com tema de festa junina, eles falam: Nossa, professora, que legal sua aula. Eles prestam mais atenção. De verdade, gente, parece bobagem, mas eles adoram. A Paula disse que adora o ChatGPT e o Canva, eu também, uso muito os dois. Lamonier diz que o Canva é um desafio, realmente. O Canva, nossa, tem que ir fuçando, sabe? Vai fuçando bastante, vai mexendo mesmo, sem medo de errar, que a gente vai conseguindo aprender, porque tem muita coisa lá dentro, né? Dá para fazer 1 milhão de coisa, mas tem que ir fuçando mesmo. Conforme a gente vai mexendo, vai acostumando, vai descobrindo novos recursos. Tem coisa do Canva que eu uso o Canva há anos, mas que eu vou descobrindo, tipo, ai, essa semana eu descobri alguma coisinha. A Luana disse: onde trabalho não temos laboratório de informática, então os alunos levam celular quando solicitamos. No meu caso também, Luana, nós não temos laboratório de informática, nós temos computador em todas as salas de aula, mas com data show, né? Mas é para o professor utilizar. Aí nós não temos um laboratório para levar os alunos em algumas situações, então a gente utilizava o celular para alguma pesquisa, alguma coisa. Agora a gente não pode mais, né, utilizar o celular. Quando a gente precisa de alguma coisa mais assim, os alunos vão fazer um trabalho, aí a gente pede para eles levarem quem tiver um notebook, um computador, enfim. Mas eu estou também falando de um contexto bem privilegiado, né, que é uma escola de ensino privado. Então, tem-se acesso a mais recursos, né? A gente sabe que essa não é a realidade em muitos lugares. A Patrícia diz: o Canva pode animar os slides. Sim, exatamente, é muito legal, bem divertido. A Adilene disse que precisa usar o Canva porque ela usa o WordWall. Mas eu também uso o WordWall, Adilene, em situações diferentes. Às vezes eu quero usar o WordWall, às vezes eu quero usar o Canva e funciona muito bem também. Eu gosto muito dele. Tem, foi no WordWall? Ah, no Prezi. Eu não coloquei no slide, mas o Prezi é ótimo, gente. Já ouviram falar isso aqui, ó? Prezi. Ah, o WordWall para jogos, que tem. Nossa, eu amo, eu tô usando muito. Eu uso muito nas aulas de inglês o WordWall para jogos. Sempre também tem algum tema. A gente fez essa semana, quarta-feira, que eu tive aula com eles. Nós estávamos estudando conjunções, e daí a gente fez tipo um show do milhão lá no WordWall, que tinha pronto também, peguei pronto, digitei lá no WordWall conjunções subordinadas, que era o tema da minha aula, e a gente fez tipo um show do milhão, um quiz sobre esse tema, os alunos amaram. O Prezi, gente, para fazer slide é muito legal também. Eu usei na minha disciplina passada para fazer uma linha do tempo,
porque ele é como se fosse um slide, mas ele é bem mais interativo, ele vai aproximando, vai fazendo umas coisas assim, muito legal para vocês usarem em sala de aula, viu? Chama bastante atenção também. E agora eu vou colocar aqui pra gente o nosso joguinho, gente. Sei que às vezes tem algumas questões de conexão, de internet que talvez vocês não consigam usar, mas quem conseguir entrar vai ser bem legal. Deixa eu colocar aqui para vocês o link. Eu vou colocar no chat, vocês vão acessar este link. Essa ferramenta eu não apresentei para vocês, que é o Quizzes, porque a gente vai aprender aqui na prática. Então, ó, vocês vão acessar este link e ele vai pedir um código, tá, pessoal? E o código é este daqui, vou colar aqui no chat também. Eu vou mudar o compartilhamento da minha tela também, tá? Pra gente pra eu compartilhar o jogo, vocês conseguirem ver também um pouquinho de como é a tela do professor. E também tem o código aí para vocês acessarem mais fácil. Esse código grandão, mas eu vou colocar no chat também, é o código que vocês vão utilizar, tá? Então é só acessar esse link que eu coloquei, Quizzes, digitar esse código aí. E daí nós vamos. Ó, já tem gente entrando. Não sei se tá com som para vocês, mas ele faz um barulhinho quando alguém entra. Esse quiz que eu montei, gente, tem algumas perguntas referentes aos nossos temas das nossas últimas aulas. Então, vamos refrescar as nossas memórias, vamos revisar o que a gente aprendeu de uma maneira divertida. E esse é justamente o objetivo, é mostrar para vocês que dá para a gente utilizar esses recursos digitais para revisar conteúdo, para realmente aprimorar a nossa prática com os nossos alunos de uma maneira divertida. Ó, já temos 7 pessoas, hein? Vou esperar mais uns minutinhos, aí a gente começa. Vou esperar mais 1 minutinho e meio. E, gente, essa tela aqui, a de vocês estão vendo que é diferente, né? Para mim aparece dessa forma que eu tenho aqui. E eu começo aqui no Start. Esse também é assim como o Kahoot, como o Bambuser, como o WordWall. Você tem temas prontos, mas você pode criar os seus também. Esse aqui eu criei, né? Porque nosso conteúdo é bem específico, né? Não tinha conteúdo sobre isso. Mas dá para usar bastante, assim, diversos temas. Interpretação textual, conteúdo gramatical, estrutura de um texto, muita coisa. Acho que todos entraram, né? Mas dá para entrar depois também, caso alguém não consiga entrar. Deixa eu ver vocês aqui. Quem não conseguir acessar, talvez tiver um problema de internet, pode acompanhar aqui que eu vou mostrando para vocês. E qualquer coisa dá para vocês entrarem depois também para conhecer um pouquinho da plataforma. Isso, Luana. Vou começar então, gente, ó. Vou dar um start, vai aparecer para vocês as perguntas e vocês vão clicar na resposta correta. De vez em quando vai aparecer para vocês uns poderzinhos aí, tipo, para você, sei lá, tirar pontos de algum amigo, coisas do tipo, justamente porque no final ele vai trazer um pódio para ver quem se saiu melhor. E dá até para fazer, gente, dependendo do planejamento de vocês, não sei, fazer isso como uma atividade avaliativa, assim, valendo um pontinho extra, por exemplo. Olha, os alunos que acertarem tantos por cento vão ganhar 0,5, o aluno que ficar no pódio vai ganhar 0,8. Sei lá, dá para você fazer diversas maneiras, né? E daí, para mim, aparece aqui esse leaderboard que eu consigo ver como vocês estão se saindo, ó, o que vocês acertaram. Aqui nas questões eu consigo ver todas as questões e o que cada um está errando. Por isso que eu falei para vocês que é legal para utilizar justamente como uma forma de avaliar se os seus alunos estão indo bem, o que eles precisam melhorar, o que eu posso reforçar com eles. Esperar vocês terminarem, então. Vou mudar até o tema, ó, dá para trocar o tema. Eu gosto de colocar o sapinho. Olha lá.
Ó, a Fernanda já terminou, acertou todas. Fernanda tá no topo do pódio, gente. Vamos ver se alguém ainda vai conseguir derrubar a Fernanda. Ih, a Fernanda caiu para segundo lugar. Temos mais uns minutinhos, acho que dá pra gente finalizar. Vou esperar mais um pouquinho. Quem já terminou, comenta aí no chat o que que vocês acharam, gente, do jogo. Se vocês já conheciam essa plataforma. Tá a Paula, a Luana, acho que a Patrícia, não sei se talvez caiu a conexão, e os outros dois também. Eu terminei, amei, minha internet não tá legal. Tranquilo, pode ficar tranquila, porque é normal mesmo, às vezes a internet, como a nossa aula no time já é bem pesada, né? Então, às vezes o jogo não roda mesmo, é normal isso acontecer, fiquem tranquilos também. Vou esperar mais um pouquinho, daí eu finalizo o jogo para a gente ver o pódio e encerrar a nossa aula. Esperar a Luana terminar, que acho que ela já tá terminando. Terminei, ó, o pessoal tá falando aqui. Vou encerrar o nosso joguinho, então, gente, que daí vai aparecer para vocês. Ah lá, a Luana terminou. Aqui, ó. Vai aparecer para vocês o pódio. Vamos ver como que vocês foram, gente. Em terceiro lugar temos a Silvani, é essa a pronúncia do seu nome? Ou é Silvani? Desculpa se eu falei errado. Fernanda em segundo lugar e Lamonier em primeiro lugar. Muito bem, pessoal. Foi um joguinho pra gente brincar um pouquinho, né? Mas olha, só para vocês verem, ó. Dá pra gente ver os acertos, ó. Pessoal, nossa, vocês foram muito bem. Ó, o conteúdo das últimas aulas foi produtivo, todo mundo aprendeu bem. E eu fiz bem baseado no que a gente discutiu mesmo. Então, aqui acho que o pessoal caiu, né? Perdeu a conexão. Mas olha, vocês acertaram praticamente todas. Arrasaram, gente, foram muito bem. E é isso, eu quis trazer esse joguinho para vocês verem um pouquinho na prática, né? Eu trouxe para vocês alguns recursos, existem milhares de recursos tecnológicos que a gente pode utilizar. A nossa aula é focada especificamente em tecnologias, né, gente? Mas não necessariamente a gente precisa apenas falar disso, né? A Luana deu o exemplo de um joguinho com cartas que ela faz, enfim. Usar a criatividade para a gente realmente trazer esses recursos mais dinâmicos para as nossas aulas, para chamar um pouco a atenção dos nossos alunos, principalmente se a gente trabalha com criança e adolescente, gente, a gente vai precisar em algum momento lançar mão desses recursos para trazer eles mais para perto de nós. Por isso que eu quis trazer também vocês, assim, para vocês praticarem e ver como realmente é legal, não é divertido? E vocês foram muito bem, eu adorei. Para quem não é professor ainda, até que fui bem. Você foi muito bem, Marcos. A Dilene disse que não conseguiu. Tranquila, Dilene, fica tranquila, mas você pode usar. Eu vou colocar o nome do jogo aqui, se vocês quiserem entrar para dar uma fuçada, sabe? Ah lá, era isso que ela estava perguntando, é quizzes. Mas é isso, gente. Nossa, olha, vai dar o tempo da nossa aula certinho. Essa foi a nossa aula de hoje.
Ai, tá tocando a musiquinha do jogo. Deixa eu pausar aqui que eu não tô nem me concentrando. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. De novo, são apenas alguns dos recursos que a gente tem disponível, tá? E não se sintam presos, tipo, ai, não usei um Kahoot com os meus alunos, eu sou um professor ruim. Não é sobre isso, tá? É sobre a gente entender as multiplicidades que a gente tem de como tornar as nossas aulas dinâmicas, de como aproximar os nossos alunos e sempre lembrar que existem muitos recursos, não apenas digitais, que vocês podem utilizar. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Lamanier. Super necessária nesse momento de estágios, verdade, gente. Usei muito nos meus estágios na faculdade, usei muito recurso, joguinho, porque a gente não tinha muito computador, mas joguinho de carta a gente preparava e os alunos no estágio amaram. Já aproveitem aí, ó, utilizem bastante. Boa noite, gente. Uma ótima noite. Vejo vocês na nossa próxima aula, que é a nossa última aula, infelizmente, na semana que vem. Abraços para vocês e até mais, gente.